Boa tarde. Olá, oitavo ano. Por enquanto só Arthur entrou, mas tá entrando, tô entrando. E aí, Arthur, tudo bem? Agora o pessoal tá entrando. Oi, oi, oi. Perdão, minha voz já falhou no primeiro oi. Vamos lá, página 377, tá? Módulo 17. Bom, vamos falar aqui nessa aula, nesse módulo de termometria. Tá, gente? Para quem entrou depois, página 377. Ainda tem gente entrando, pera, vamos lá. Deixa eu já compartilhar com vocês o slide. Muito bem. Módulo 17, vamos lá. Termometria. O que é termometria? Tem a ver com os fenômenos térmicos, certo? Oi! Boa tarde para quem entrou agora. Tudo bem, gente? Bom, então, os fenômenos térmicos. A gente vai entender nesse módulo, a gente vai estudar sobre o funcionamento de termômetros, tá? O conceito de temperatura e sobre as escalas de temperatura mais utilizadas, certo? As mais utilizadas são Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Nesse módulo, tá falando apenas dos Celsius e Kelvin. Lucas, prof, quais são os módulos que vão cair na prova? Os dois primeiros da apostila 4, então 15 e 16. Deixa eu ver. 15 e 16, que é o que já passou, tá? Lorenzo, prof, hoje é meu aniversário. Parabéns, Lorenzo. Muita saúde, muito amor, tudo de bom para você. Vai fazer a prova hoje? Ah, então belezinha. Bom, então vamos lá. Como eu falei para vocês, também vai ser falado sobre as escalas de temperatura, tá? Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Só que nesse módulo, especificamente, está falando mais do Celsius e do Kelvin. Eu não tenho certeza se comenta sobre Fahrenheit, tá? Mas não se preocupem, porque vocês vão ver em breve Fahrenheit de novo. São escalas de temperatura. Celsius é um pouco mais familiar, porque é a escala de temperatura que o Brasil usa, né? Então, a gente mede tudo que for relacionado à temperatura em graus Celsius. Kelvin, Fahrenheit já é uma coisa um pouco mais desconhecida. Mas já vocês vão conhecer. Bom, então, muito bem. Começamos falando aqui sobre os termômetros e as escalas de temperatura. Termômetros, o que é? É o equipamento para medir a temperatura de algum material, tá? Existem vários tipos de termômetros aí agora, tudo mais, tem digital, mas basicamente ele usa um tipo de fluido que consegue dilatar ou contrair para poder indicar qual escala está, então qual o valor da temperatura. Os termômetros mais conhecidos são de mercúrio e de álcool, tá? Que são materiais
que conseguem aí fazer essa dilatação, essa contração, conseguindo parar na escalinha ali, indicando qual temperatura que está. A de mercúrio está sendo proibida já de ser utilizada, de ser vendida e tudo mais, porque o mercúrio não é assim um fluido, uma substância muito legal da gente ter contato, e aí quando quebra e na hora de jogar fora, então tem todo um cuidado maior do que o cuidado necessário para o álcool, tá? Mas o de mercúrio é muito conhecido. Alguém aí tem termômetro de mercúrio ou de álcool coloridinho em casa? Ou vocês são modernos, só tem o digital? Só digital? É difícil, esses termômetros mais antigos são mais antigos, né? E aí, só a galera... Você tinha um, Lucas? Então você já viu, né? Mas mesmo quem nunca viu, assim, fisicamente, pegou nas mãos o termômetro, todo mundo já viu uma imagem de um termômetro, né? Coloridinho aqui, ou de álcool colorido, ou de mercúrio. É bem famosinha a imagem. Então, vamos entender como que o termômetro funciona? E esse entendimento de como esse termômetro funciona está totalmente relacionado à escala Celsius, tá? Então, vamos lá. O holandês Anders Celsius, ele que concebeu a escala Celsius, até porque o sobrenome dele virou o nome da escala, tá? E ele fez da seguinte maneira, ele usou o material mercúrio. E, gente, é muito fácil entender como que funcionou aí a concepção dessa escala Celsius usando mercúrio. Olha que interessante. Antes disso, eu quero dizer uma coisa. Só que faz um tempo... Antes disso, vou lembrar um detalhezinho. Vocês sabem que existe um ponto aí de fusão, que é quando o sólido ali vira líquido do material em si, da água, certo? E existe o outro ponto, que é evaporação, que é quando o líquido vira vapor, certo? Vocês já ouviram falar que quando a água quando o gelo vira líquido, é porque, ou seja, quando o sólido vira líquido, é porque chegou na temperatura de 0 graus Celsius. E quando o líquido vira vapor, é porque chegou na temperatura de 100 graus Celsius. Então, muito bem. Anders Celsius definiu isso da seguinte maneira, olha que interessante. Tem 3 passos para essa construção do termômetro de mercúrio, tá? Ele pegou um tubo de ensaio e aí fechou com a rolha, onde só passou um tubo fininho. Então, caso esse mercúrio aqui dentro dilatasse, ele ia passar por esse tubo fininho, tá vendo? Ele ia subir por aqui. Então, a ideia dele era o seguinte, ele colocou esse tubo de mercúrio em contato com um recipiente com gelo, só que um gelo fundente. O que é um gelo fundente? Um gelo exatamente no ponto de fusão, quando ele está passando para virar líquido. E a gente sabe que quando 2 corpos ficam juntos um determinado tempo, o que acontece? A temperatura deles fica a mesma, fica igualzinho.
Então, ele colocou esse tubo de mercúrio junto com esse gelo que estava na sua situação fundente, que era quando estava passando, e isso se equilibra, quando estava passando para a água, e aí o que aconteceu? O mercúrio ficou nessa temperatura e ele sofreu uma dilataçãozinha ali de leve. Ele esperou o mercúrio se equilibrar, tá? A partir do momento que ele se equilibrou, ele considerou que esse ponto aqui era a marca 0 graus Celsius, que era a temperatura de fusão. Então, ele definiu que essa temperatura de fusão, 0 graus Celsius. Tudo bem até então? E aí, ele fez a mesma coisa, só que agora com a água fervendo para sofrer evaporação. Então, ó, ele entrou em contato novamente, só que com uma água que estava no seu ponto de ebulição. Já estava evaporando. O que aconteceu com o mercúrio? Dilatou. E aí, ele fez uma nova marca quando se equilibrou. Essa marca é a marca de 100 graus Celsius, que é a mesma temperatura da água. Então, 0 graus Celsius, 100 graus Celsius. Ele conseguiu fazer as duas marcas. Tudo bem? Tá. E aí ele fechou o tubinho, deixou o tubinho fechado. O que ele fez? Ele não tinha um tubo fininho com uma marca de 0 graus Celsius e uma marca de 100 graus Celsius? Ele mediu. Então, por exemplo, nesse tubo, com o diâmetro do tubo e tudo mais que ele escolheu ali, tinha, por exemplo, o exemplo que a apostila deu, tinha 20 centímetros. Ele fez o 100 dividido pelos 20 centímetros. Não tinha de 0 a 100? Em 20 centímetros, ele foi dividindo. Deu para dividir em 100 trechozinhos de 2 milímetros, onde cada trechozinho de 2 milímetros significava 1 grau, né? Porque de 0 a 100 tinha 100 trechozinhos. E aí, cada trechozinho era 1 grau Celsius. E aí, ele montou o termômetro. Dependendo de quanto o mercúrio está ali dilatado, vai parar numa marcaçãozinha que a gente vai conseguir definir quantos graus Celsius. Ah, ele deve ter testado também, porque tem que dar certo. Para poder fazer o termômetro, ele precisava principalmente do ponto de fusão e o ponto de ebulição, né? De evaporar. O ponto de temperatura ambiente é o líquido, está no meio do caminho. Vocês entenderam como é que funcionou? Como é que o Under Celsius fez? Muito bom! Bom, então, vamos fazer a atividade 1. Olha só. Imagine que você seja um especialista em restauração de objetos antigos e trabalhe em um antiquário. Um dia você recebe uma incumbência de restaurar um antigo termômetro, como o da fotografia a seguir. Então, aqui a gente tem fotografia de um termômetro. Digamos que parte da escala desse termômetro estivesse ilegível por causa da ação do tempo. A fim de reconstruir essa escala, você contará com o auxílio de um termômetro novinho que possui em casa. Depois de desmontar o antigo aparelho, você submerge o bulbo dele, reservatório inferior,
que contém grande parte do mercúrio, a partezinha que o mercúrio fica ali antes de ficar se dilatando, sabe? Onde ele fica, o reservatóriozinho dele. Depois de desmontar... Ah, tá, eu já li essa parte. Em água fria, tá? Então, vocês colocaram o bulbo ali numa água fria com 10 graus Celsius e aguardaram a estabilização do mercúrio. Em relação a uma marca de referência que fica imediatamente acima do bulbo, esse nível se encontra a uma altura de 15 milímetros. Então, vocês viram que com 10 graus Celsius estava a uma altura de 15 milímetros. Então, você já tinha ali uma marcação. Em seguida, você tira o termômetro da água fria e coloca numa água morna, 40 graus Celsius. Aí, espera também o mercúrio se estabilizar. Quando ele se estabiliza, vocês percebem que ele está a uma altura de 45 milímetros lá da primeira marcação. Então, vocês têm uma outra marcação, 40 graus Celsius, está a uma altura de 45 milímetros. Por saber que um choque térmico poderia quebrar o termômetro, você aguarda alguns minutos entre uma submersão e outra. Então, claro que de uma temperatura para outra, no vidrinho tem que esperar um tempo. Não dá para tirar de um e colocar imediatamente no outro. Mas isso é só uma questão técnica. Bom, então vamos lá. Vamos ver o que a gente vai fazer passo a passo. Primeiro, desenhe os dois pontos obtidos experimentalmente no gráfico seguinte, que relaciona a temperatura, graus Celsius, do mercúrio do termômetro antigo com a altura dessa coluna de mercúrio. Então, ó, quais são os pontos? Tinha 15 milímetros com 10 graus Celsius, lembra? 10 graus Celsius estava a uma altura de 15 milímetros. E a outra marcação era 40 graus Celsius a uma altura de 45 milímetros. Tudo bem até aí? Marcaram os pontinhos? Tá. Ó, não sei se vocês vão reparar, a diferença desse slide para aqui é só aqui em cima, tá vendo? Eu quis manter o gráfico no slide para ficar mais fácil para passar para vocês. Mas, ó, já estamos no ponto 2. No gráfico acima, na apostila de vocês está acima, mas no meu slide está abaixo. Desenhe a reta que passa pelos dois pontos marcados entre as alturas 0 milímetros e 55 milímetros. Então, vocês vão colocar uma régua em cima desses dois pontos e vão traçar. Vai ficar assim, ó. Entre 0 e 55 só, tá? Pode parar aqui, ó, no 55. Fizeram aí? No 15, você deve ter colocado de forma errada. Ó, vê se você colocou os pontos certinhos. 10 com 15 aqui. E aqui é 40. Tem que ficar igualzinho. Eu fiz mais para baixo, 0. Não, esse é o gráfico... Não, mas isso aqui não fui eu que coloquei, ó, peraí. Coloca esses dois pontinhos. Você tem que pôr a régua em cima desse ponto, em cima desse. Vai dar exatamente isso, tem que ficar igualzinho. Tem que cruzar aqui, ó, no 5. O meu não cruzou no 15.
Conseguiu? Tá. Aí. Agora a perguntinha. Quais são as temperaturas máxima e mínima obtidas com a reta traçada? Eu vou voltar aqui, ó. Olhem a temperatura máxima. Qual foi a máxima? Ó. Isso. E qual foi a mínima? Menos 5. Tá aqui, ó, no meio do caminho, entre o 0 e o menos 10. Menos 5. Então, menos 5 é a mínima e 50 é a máxima. Isso. Bom, caso você tenha desenhado a reta solicitada no item anterior, bom, espero que vocês tenham desenhado. Qual é a temperatura correspondente à altura de 35 milímetros? Vou voltar lá também. 35 milímetros, ó. Aqui, ó. Muito bem. 30, né? Então, 30. Agora o contrário. Qual é a altura correspondente a 0 graus Celsius? 0 graus Celsius. Qual é a altura? Muito bem. 5, não é negativo. Esse 5 aqui, ó, é da parte direita, é positivo. 0 graus Celsius está para 5 milímetros, positivo. Tá? Aí, então, muito bem. Falamos sobre os graus Celsius. Vocês vão ver ainda muito sobre graus Celsius, mas vocês já pegaram todo aí o conceito desse máximo, desse mínimo, como é que funciona um termômetro. E graus Celsius, como eu falei para vocês, é muito familiar, porque a gente usa essa unidade de medida, né, para a temperatura. Muito bem, agora tem uma escala que a gente não usa tanto no nosso dia a dia, mas quando vocês forem começar a estudar matérias que envolvem temperatura, a grandeza da temperatura, vocês vão usar bastante o Kelvin. O Kelvin é a unidade de temperatura do Sistema Internacional, tá? Bom, basicamente é o seguinte, tinha um Lord chamado Lord Kelvin. O nome dele não era Lord Kelvin, o nome dele era William Thomson, tá? Mas ele era conhecido e nomeado como Lord Kelvin. E ele começou a estudar uma nova maneira de se medir temperatura. Então, ele achava que tinha que existir aí uma temperatura, ficaria mais fácil de trabalhar, uma escala de temperatura que não tivesse valor negativo. Porque vocês sabem que graus Celsius tem valor negativo, né? Tem menos 5, menos 10 e tem menos aí um monte. E aí ele achava que não deveria ter. Ele achava que o mínimo tinha que ser 0, que aí seria um valor totalmente desconhecido, porque não tem um limite, né? E aí, só valores positivos. Ó, olha só, ele propôs uma nova escala que não admite valores negativos. Seu início é o 0 Kelvin. Ponto que corresponde à menor temperatura possível, jamais alcançada, porque é a menor possível, existente, tá? É o 0 Kelvin. E aí, por ser uma escala que não tem valores negativos e tudo mais, ela é mais apropriada para os estudos que nós vamos ver ainda alguns, principalmente no ensino médio, depois vocês vão ver e tudo mais. E a unidade de medida do Sistema Internacional ficou como Kelvin, tá? Então, no nosso dia a dia, graus Celsius. Na hora de fazer continhas, muitas vezes
vai ser Kelvin, porque é a do sistema internacional. E aí, o seguinte, tem uma comparação, né, de graus Celsius com Kelvin, assim como a comparação de outras medidas. Por exemplo, uma distância de 80 pés significa quantos metros? Uma velocidade de tantos quilômetros por hora significa quantos metros por segundo? Uma hora significa quantos segundos? A gente sempre faz essa relação aí de unidade de medida. E existe uma relação de unidade de medida entre o grau Celsius e o Kelvin, tá? Que é o seguinte: 100 graus Celsius equivale a 373 kelvins. 0 graus Celsius equivale a 273 kelvins. Vocês podem reparar que os graus Celsius negativos vão ser kelvins positivos ainda, ó, porque o zero negativo é o número 273 Kelvin. Tá? Por quê? Porque Kelvin não tem valor negativo. Então, muito bem. Existe uma relaçãozinha que é o seguinte. Vocês enxergam que, ó, de 100 até 0, a gente tem uma diferença de 100 menos 0. De 100 até 0 é 100 menos 0. De 373 até 273 é uma diferença de 373 menos 273. Se a gente pegar uma temperatura qualquer aqui, em graus Celsius, essa diferença daqui até aqui é essa temperatura menos 0. Aqui é a mesma coisa, se eu pegar essa temperatura qualquer aqui em Kelvin, ela menos 273 é essa diferença. Olhando essa diferençazinha, foi montada uma formulazinha para ficar mais fácil a gente passar graus Celsius para Kelvin e Kelvin para graus Celsius. É essa formulazinha aqui. Olha só. Se vocês querem passar 30 graus Celsius para Kelvin, vocês vão vir aqui, porque esse aqui significa graus Celsius, tá? E vão substituir por 30. Tá vendo que vai ter só o Kelvin? Aqui é T, esse T maiúsculo representa a temperatura Kelvin, tá? Vai ter só o T como incógnita, vocês vão isolar e vão descobrir a temperatura equivalente em Kelvin. Mesma coisa ao contrário. Mas para ficar mais interessante, vamos fazer atividades, porque a partir de agora, as atividades 2, 3 e 4 são só sobre passagem de temperatura. Eu vou explicar na atividade. As 3 atividades seguidas, a gente vai utilizar essa equação. Tá? A sua dúvida é sobre como trabalhar com a equação, não é isso? Ah, tá. Aqui é uma equação que relaciona a temperatura graus Celsius com a temperatura Kelvin. Então, quando a gente tem uma temperatura em graus Celsius e quer passar para Kelvin, a gente usa essa fórmula. Mesma coisa ao contrário. Quando a gente tem uma temperatura em Kelvin e quer passar para graus Celsius, a gente usa essa fórmula. Vamos fazer a atividade 2, que vai ficar mais claro. Olha só. Gelo seco é, na realidade, dióxido de carbono na forma sólida. Ele é chamado de seco porque, contrariamente ao gelo que se funde formando água líquida, ele sublima, retornando diretamente à forma gasosa. O processo industrial de fabricação de gelo seco não é muito simples e, por isso, não costuma ser barato. Para solidificar o gás carbônico, é necessário, além de diminuir sua temperatura consideravelmente,
comprimi-lo até uma pressão cerca de 10 vezes superior à pressão dos pneus de um carro. Digamos que determinada porção de gelo seco esteja a uma temperatura de 186 kelvins. A pergunta é: qual é a temperatura dessa amostra em graus Celsius? Então, 186 Kelvin significa quantos graus Celsius? Tá? O que a gente vai fazer? Utilizar a equaçãozinha, essa aqui, ó. A temperatura em graus Celsius é igual à temperatura em Kelvin menos 273. Nós temos a temperatura em Kelvin. Então, a gente vai substituir aqui, ó, esse T por 186. Perceberam que, ao substituir, sobrou apenas a temperatura graus Celsius como incógnita, que é exatamente a que a gente quer descobrir. E aí vocês fazem a continha. Quanto que é 186 menos 273? Menos 87 graus Celsius. Então, 186 kelvins é a mesma coisa que menos 87 graus Celsius. Entenderam como é que funciona? Agora a gente vai fazer o contrário. A atividade 3 é a mesma coisa, só que a gente vai passar graus Celsius para Kelvin. Um dos ramos da ciência das baixas temperaturas é criogenia. Criogenia é uma técnica de preservação de tecidos ou células em laboratórios, através de sua manutenção em nitrogênio ou hélio líquido, em temperaturas próximas de menos 100 graus Celsius. Digamos que certa amostra de tecido esteja em laboratório criogênico, a temperatura de menos 153 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura em kelvins? Então, a gente tem o grau Celsius e quer passar para Kelvin. Olha só, essa fórmula. A gente tem em Celsius. Então, aonde tem o grau Celsius aqui, eu vou colocar o menos 153. Sobrou apenas a temperatura em Kelvin como incógnita, que é o que a gente quer descobrir. E aí, como que a gente faz uma equaçãozinha matemática para descobrir incógnita? A gente isola ela, né? Então, eu vou tirar esse menos 273 daqui, vou jogar para o outro lado. Tá negativo, vai vir positivo. Menos 153 com mais 273 deu 120. Então, vou colocar bonitinho aqui agora, ó, temperatura de 120 kelvins. Menos 153 graus Celsius é a mesma coisa que 120 kelvins. Entenderam como é que funcionou? Tranquilinho, né? Atividade 4, mesmo esqueminha. Só vai ter uma informaçãozinha a mais que vocês vão concluir. Olha só. Suponha que você resolveu esquentar certa quantidade de água, tá? De 23 graus para 85 graus Celsius. A primeira pergunta é: qual é a variação de temperatura? Bom, de 23 para 85, quanto que tem que variar? É só fazer
85 menos 23. A variação é de 62 graus Celsius. Muito bem. Agora no B, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar esse 23 graus Celsius e vão passar para Kelvin. E vocês também vão pegar esse 85 graus Celsius e vão passar para Kelvin. Então, olha só. Peguei a formulazinha. Vou substituir o grau Celsius aqui por 23. Aí eu vou passar esse menos 273 para o outro lado, em positivo. Somando, dá 296 kelvins. Descobrimos 23 graus em kelvins, dá 296. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o 85. Peguei a mesma formulazinha. Substituí aqui o grau Celsius por 85. Vou também passar o menos 273 para o outro lado, vai vir positivo. E aí, somando, a gente tem 358 kelvins. Então, nós temos o valor ali mínimo em Kelvin e o valor máximo em Kelvin, certo? Dessa quantidade de água aí que a gente quer esquentar. No item C, ele está perguntando qual é a variação da temperatura, só que agora em Kelvin. Porque a gente fez no item A, só que a gente fez a variação em graus Celsius. Agora eu quero saber qual é a variação da temperatura em Kelvin. Bom, vai vir de 296 kelvins para 358. Então, vou fazer essa subtração. Olha só que coisa. 358 menos 296 dá 62 também. Só que 62 kelvins. Coincidência, será? O D está perguntando exatamente que coincidência é essa. Vocês conseguiram reparar, concluir alguma coisa? Conseguiram concluir? Gente, a variação de graus Celsius é igualzinha à variação de Kelvin. Se eu quero saber quanto variou em graus Celsius, variou o mesmo tanto em Kelvin. E é isso, tá? Por mais que o valor de uma medida de graus Celsius seja um valor diferente em Kelvin, se a gente for falar sobre uma variação, a variação de graus Celsius e Kelvin é a mesma, tem a mesma quantidade. A gente poderia reparar isso até aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo essa escala? Opa, passei. Essa escala aqui compara graus Celsius com Kelvin. Já dava para a gente ter identificado isso daqui, ó. Do 0 até 100, tem uma diferença de 100. De 273 até 373, também tem uma diferença de 100. Então, a variação de graus Celsius é igualzinha à variação de Kelvin. Belezinha? Façam o teste. Façam tarefa de casa. O teste são só 2 testes, tá bem tranquilinho. E semana que vem a gente continua. Fiquem com Deus. E até mais, gente. Até semana que vem.